São dois tipos de pessoa que tem, cara. Tem gente que já nasce e parece que o cara já não tem isso, já dentro dele, sabe? Já, sabe? Tá nem aí pra nada. Não se justifica nem a pau. Tem outros, que é igual no meu caso, que parece que já nasce errado já, sabe? Tudo você tá querendo explicar pros outros. E isso é um problema seríssimo. Vamos lá à pergunta do dia, que é sobre esse assunto aqui. O que muda quando você para de se justificar? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico, aqui a gente fala de investimentos, negócios, vida real e treino, tudo com a minha perspectiva pessoal. Então, cara, essa questão pra mim é extremamente difícil, sabe? É um assunto até bom da gente falar aqui no vídeo. Cara, eu tava lembrando disso. Eu lembro quando eu era criança, velho. Tava passando assim na rua, sabe? E às vezes tinha alguma menina assim que eu achava bonita, alguém assim que tava na rua, sabe? E eu passava com vergonha, cara. Passava com vergonha ali naquela hora ali, sabe? Parece que eu queria como se fosse assim. Queria explicar pra ela o que eu tava passando ali, sabe? Sabe, tipo assim, tinha um motivo pra passar ali, cara. Tinha um motivo importante pra passar ali. Entendeu? Tava indo resolver alguma coisa, sabe? Né? Tava indo fazer alguma coisa ali importante, entendeu? Não tava indo só na casa do meu colega jogar videogame, não. Tava indo resolver alguma coisa, tinha que explicar, ó. É um assunto de segurança nacional, sabe? Que eu tô indo resolver. Então é isso, por exemplo, no meu caso, eu sempre tive esse problema, eu sempre tive uma tendência de querer me justificar. Que nada mais é do que você ficar explicando o que você está fazendo, né, cara? E já tem outras pessoas que parece que nascem sem isso. Eu tenho um irmão, por exemplo, que não tem isso, sabe? Você virar pra ele e falar com ele assim: olha, mas o que, que eles vão pensar, não sei o que, um negocinho, sabe? Ele fala um palavrão na hora, fala: tô nem aí, cara. Na verdade, é como se isso fosse assim: existe um range disso aí, que tem o lugar que é o lugar ótimo, né? Que é quando pensar sobre a opinião dos outros não vai afetar o que você vai fazer, sem você também desmerecer ou desfazer das outras pessoas. Tem isso também. Falando aqui do assunto agora, eu tô percebendo que também tem o lado ruim. Porque se você se justifica no sentido de se explicar e aquilo te atrapalha a fazer coisas, aí é muito ruim, né? Se você não faz coisas por medo da opinião alheia, não faz por medo da opinião alheia ou por achar que vão pensar isso ou aquilo de você, ok. É uma coisa péssima. Porém, se você também desprezar a opinião alheia a ponto de não tratar bem as outras pessoas, também é ruim também. Mas quando você para de se justificar, porque na verdade o que é? A percepção de você parar de se justificar é quando você percebe que na verdade ninguém tá nem aí, né, velho? A verdade pura e simples, infelizmente, ou felizmente é essa, ninguém tá nem aí, tá cada um muito mais preocupado com a sua vida, sabe? Tá cada um muito mais preocupado com a sua vida e a pessoa não tá nem aí para o que você vai fazer ou o que você não vai. Então assim, você não deve se justificar, sabe? Tem que fazer o que você tiver que fazer e o que fugir disso não é bom pra você não, sabe? Nesse caso meu, tô reparando que eu tô me livrando disso mais agora, depois dos 40, sabe? Até antes dos 40 eu ainda estava bastante preocupado com esse tipo de situação, esse tipo de opinião. Porém, você vai passando por coisas, aí depois você passa pelo divórcio. Você estava acostumado ali a... Você se programou, né, para viver de uma forma e aí
a vida te impõe que você vai ter que viver de outra, o que que acontece? Você percebe que, por mais que você faça força para comandar situações, e às vezes essa força vem no formato de justificativas, tem hora que as coisas vão acontecer independente de qualquer coisa e você não tem o que fazer para segurar, cara. Não tem o que você fazer para segurar. Vai acontecer. As mudanças têm que acontecer, sabe? Eu acho que um paralelo interessante que você tem para olhar é como se fosse quando alguém morre. Você tá fazendo plano, tudo mais e tal, de repente aquela pessoa vai lá e não tá mais ali, pronto, velho, acabou, você não tem mais, sabe? Não tem o que você possa fazer. Mas a vida, ela não é assim só nesse tipo de momento. Ela é assim com várias outras coisas também. Como eu falei, nessa questão do divórcio, a pessoa está com você, até aquele momento ali, ela está com você. Se der um negócio na cabeça dela, que ela, a partir daquele momento em diante, ela não quiser estar com você mais, acabou, meu camarada. Você pode fazer o que você quiser, não tem solução, não tem saída. E aí não tem como você fazer mais nada, sabe? A mesma coisa, no sentido inverso, é quando a gente faz uma autossabotagem em questões, por exemplo, de dinheiro. Às vezes você se programa para fazer uma coisa, você vê que tem condição de você fazer, com relação a dinheiro, né? Você, por exemplo, fazer uma construção, um investimento. E o que você percebe é que quando você faz aquele investimento, cara, aquele investimento não vai te perdoar, velho. Se você fizer, você vai chegar no resultado, não tem jeito. Você vai chegar. Sabe? O que é bom demais, né? Porém, você vê que acontece pros dois lados, né? Você faz um planejamento, olha, vou juntar tanto na hora que eu tiver tantos mil, eu quero fazer isso e aquilo, quero viajar e tal. Cara, se você se organiza direito, planeja, chega uma hora que você tem o dinheiro lá que você queria. E aí você pode fazer o que você queria fazer. E a vida não vai te perdoar nesse sentido. Você vai ter condição de fazer, velho. Por mais que o seu sistema de sabotagem não queira que você faça, sabe? Entendeu? Você vai ter condição de fazer. E aí você pega e faz. E aí você vê que você fez, não mudou nada, velho. Sabe, por exemplo, quando você faz uma viagem assim, por exemplo, você queria muito fazer, você achava que aquela viagem ia mudar tudo pra você, velho? Não é que você achava, né? De alguma forma você sentia que aquela viagem ia mudar tudo pra você. Aí você vai lá, faz a viagem, tal, volta pra sua cidade, depois dos dias que foram da viagem, tal, 20 dias, 30, sei lá. Você volta pra sua cidade, aí tá todo mundo lá vivendo igual sempre foi? Como assim, cara? Sabe? Como assim, velho? Será que todo mundo não consegue entender que você fez a viagem que você queria fazer a sua vida toda? Não tá todo mundo te esperando no aeroporto para te dar parabéns por aquela viagem que você acabou de voltar? Sabe? É o que eu tô falando. No final das contas, ninguém liga. E no final das contas, até voltando na questão da justificativa, né? Você pode até perceber que a melhor coisa que tem é se você nem comentar da viagem com ninguém. Você pode não comentar da viagem, porque ainda mais aqui no Brasil pode virar até uma coisa assim de você tá se mostrando desnecessariamente, sabe? Então quando você vai parando de se justificar, é como se fossem amarras invisíveis que você vai soltando, soltando. Aí você vai ficando mais tranquilo, sabe? Vai ficando mais tranquilo, vai deixando
O que eu acho mais incrível desse negócio, o que eu acho mais louco de tudo, e é até irônico eu estar falando desse assunto aqui, porque é um assunto que, apesar de da gente poder falar dele, e apesar de você entender quando a pessoa fala, não é algo que você muda por entender. É algo que você só muda com a passagem dos anos e com experiências vividas, sabe? Com vida vivida, você vai vivendo, vai passando, as coisas vão assentando, vão acontecendo e a coisa vai se encaminhando para que você pare de se justificar de uma forma natural, sem grandes emoções, sabe? Sem ficar, nossa, agora eu sou superior, que eu parei de me justificar e agora eu encontrei a iluminação. Não tem grandiosidade nessas coisas. Zero grandiosidade. Me falem aí nos comentários, amigos, qual a opinião de vocês sobre essa questão de parar de se justificar. Como é que vocês percebem isso aí? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Até o próximo vídeo.